Há uma condição superior de desempenho funcional do conjunto cavalo-cavaleiro, conhecida como equitabilidade. A equitabilidade, ou seja, essa condição superior de desempenho funcional, precisa ser adquirida tanto pelo cavaleiro quanto pelo cavalo. Como é que esses processos acontecem? No caso do cavaleiro, ele precisa conhecer os fundamentos da equitação, que são todos os recursos técnicos que ele vai utilizar para ter controle e eficiência na condução da montaria. A equitação bem praticada considera 15 fundamentos de natureza neuromotora. Então, esses 15 fundamentos precisam ser conhecidos, praticados e assimilados pelo cavaleiro para que ele adquira essa condição chamada equitabilidade. No caso do cavalo, a aquisição da equitabilidade acontece do seguinte modo. Bom, primeiro o cavalo precisa ser condicionado para corresponder aos estímulos transmitidos pelo cavaleiro através da ação das ajudas. Ou seja, é preciso que seja estabelecida uma comunicação, uma linguagem de comunicação entre o cavalo e o cavaleiro. Esse é um trabalho de condicionamento que acontece desde a iniciação do cavalo como animal de sela, não é? Juntamente com esse trabalho de aquisição desse código de comunicação pelo cavalo, ele precisa ter o seu corpo ginasticado. E como todo animal vertebrado, a estrutura principal que comanda o sistema de sustentação e locomoção é a coluna vertebral. Então existem os exercícios ginásticos para dar flexibilidade à coluna vertebral do cavalo. Esses exercícios ginásticos, eles foram utilizados em outros tempos na preparação do cavalo de campo de batalha para dar vantagem aos oficiais de alta patente e à nobreza. E mais tarde, para que não se perdessem esses exercícios, né, essas metodologias de ensino, isso foi resgatado pelas academias de equitação. Daí o nome equitação acadêmica, não é? Aquela praticada nessas academias e fundamentada nessas metodologias de ensino de preparo do cavalo para desempenho funcional superior. Bom, então a partir do momento em que o cavaleiro se encontra apto ao desempenho da equitação por meio da aquisição das habilidades relacionadas aos 15 fundamentos mencionados, não é? E o cavalo adquire compreensão do código de comunicação chamado equitação e tem o seu corpo devidamente ginasticado, agora o conjunto preenche condições para iniciar treinamentos dirigidos para provas de desempenho funcional mais elevado. Essas provas, por sua vez, são conhecidas como concursos de equitação. Então, um concurso de equitação, ele só pode ser oferecido para conjuntos que já tenham adquirido essa condição superior de desempenho funcional, denominada equitabilidade. Então, algumas modalidades que representam a equitação acadêmica requerem essa condição, não é? Vamos citar duas que são modalidades criadas com o intuito de popularizar essas metodologias. A doma vaqueira, que é muito utilizada, praticada e idealizada pelos espanhóis, e a equitação de trabalho, que foi criada pelos italianos com o apoio dos franceses e é utilizada também de forma generalizada por todas as raças no mundo inteiro. Se o conjunto não é dotado de equitabilidade, ele pode participar de provas funcionais,
porém com um critério de exigência técnico muito menor, né? Então, por exemplo, nós não podemos intitular um concurso com esses títulos, não é? Doma vaqueira e equitação de trabalho, por exemplo, se os praticantes não estiverem munidos dessas condições. Porque essas modalidades elas estão fundamentadas nessas metodologias e requerem equitabilidade para serem praticadas. Então, indo agora ao caso do manga larga machador, que se predispôs a adotar a equitação de trabalho para promover benefícios técnicos dentro da raça, é preciso antes que os conjuntos adquiram essa condição, chamada equitabilidade, para praticar a modalidade, não é? Seria descabido um conjunto que não tem essa condição praticar uma prova onde os critérios de avaliação são os acadêmicos e exigem dos participantes a equitabilidade. Bom, então o que é preciso? É preciso que as pessoas que pretendam a prática da equitação de trabalho tenham acesso aos processos de ensino para adquirirem essa condição que nós temos mencionado aqui nas falas anteriores, denominada equitabilidade. Não só o cavaleiro, mas o cavalo também, ou seja, o conjunto. E isso é um processo de aprendizagem. Ninguém consegue se transformar num equitador competente e nenhum cavalo consegue preencher essas condições sem passar por um processo de ensino com início, meio e fim. Adotar essa denominação, equitação de trabalho, e convidar conjuntos equestres para praticá-la sem o devido preparo é desmoralizar a imagem de uma modalidade que representa a equitação acadêmica. O que nós podemos fazer? Nós podemos realizar provas funcionais e podemos criar outras denominações, por enquanto, para iniciar um processo de aprendizagem dos conjuntos e, a partir do momento que esses conjuntos preencherem essas condições técnicas de equitabilidade, aí sim nós podemos chamar o concurso de um concurso de equitação de trabalho e, obviamente, exigir desses conjuntos avaliações fundamentadas nos critérios elegidos para esse fim.